Assembleia de Deus, a harmonia. E nós juntos, nesta hora, iremos ler a palavra do Senhor, nesta feita, o Salmo de número 103. Salmo 103, sobre o qual nós faremos uma exposição na noite de hoje. Diz assim, esse texto, Salmo 103. A igreja localizou, diga amém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, e quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia. Quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e compassivo é o Senhor, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim floresce, pois soprando nela o vento logo se vai, e não se conhece mais o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e obedeceis a sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Tomem todos assentos. Queridos, eu fiz questão de ler todo o Salmo, pois a nossa intenção hoje é fazer uma exposição desse Salmo, que por sua vez ele é um cântico de adoração. É um cântico de Davi adorando a Deus, e sempre que este salmo era cantado, ele era por inteiro. Por isso mesmo, tem muita coisa aqui, e nós vamos basicamente avançar para concluir, porque do contrário ficaria incompreensível algumas coisas, e não seremos tão profundos na interpretação, mas pelo menos o básico nós pretendemos atingir nesta noite. Para isso, oremos ao Senhor. Ó Deus, nós abrimos aqui o nosso coração com temor e tremor diante de Ti, porque
está sobre nós a responsabilidade de falar a Tua palavra. E nós queremos que o Teu Espírito Santo nos tome plenamente. E tudo que aqui seja dito seja para a glória do Teu nome, para a iluminação da nossa vida. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus queridos, a gente pode ver que esse cântico de adoração, aqui, Davi convoca a sua própria alma, em primeiro lugar, uma convocação importante aqui. Então, a própria alma bendizer ao Senhor, lembrando-se de seus benefícios, contemplando sua misericórdia, reconhecendo a fragilidade humana e terminando em um louvor universal, convocando todos para exaltar a Deus. Então ele começou com a sua própria alma e vai crescendo nesse processo. Essa é a ideia central deste salmo. E ele carrega assim um propósito bem claro, ele quer levar o povo de Deus à adoração, a verdadeira adoração, com a consciência plena. Ele quer provocar exatamente isso em nós, este salmo, a questão para que a gente faça o louvor consciente, carregando gratidão, com base numa doutrina realmente sólida, não é qualquer doutrina que esse salmo aprofunda, e para que haja um aprofundamento pessoal. Cada pessoa que louva com este cântico cresce de alguma forma no conhecimento de Deus. Então ele é um salmo meditativo, podemos assim dizer, é uma reflexão profunda com base na revelação de Deus, não é algo solto. E ele, por isso mesmo, ele leva essa primeira expressão aqui, que é extremamente valiosa. Então, o que a gente precisa agora é a verdadeira adoração ao Senhor com base nesta palavra. E há um movimento muito interessante nesse salmo. A gente pode ver, ele começa no interior do adorador, e ele vai então, ele passa para os atos de Deus na vida pessoal dele próprio. Depois ele contempla o caráter de Deus na história, ele vai buscar lá passagens do Êxodo para mostrar o caráter de Deus, e depois ele reconhece a sua fragilidade. Em todo o salmo, ele passa imediatamente a se enxergar como pó, e em seguida ele termina convocando todos os exércitos celestiais para a adoração. Então, esse é o movimento que esse salmo nos leva a fazer. Então, vamos a essa estrutura maravilhosa, onde, em primeiro lugar, a alma desperta. O processo de adoração é isso aí. Depois, a mente contempla quem Deus é. Ele vai dando essa estrutura. Em terceiro lugar, o homem enxerga a sua própria fragilidade, ao mesmo tempo que contempla a grandeza de Deus. Aí tudo desemboca no fechamento, no louvor universal, onde todos se prostram diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não é linda essa música? Não é um cântico maravilhoso? Então vamos à exposição agora, do verso 1 ao 5, primeira expressão, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, queridos, quantas vezes a nossa alma está fria,
Hein? Não acontece? Abatida, distraída, às vezes sobrecarregada, às vezes um pouco insensível, sem querer refletir. Por isso mesmo, ela precisa, a minha alma, a sua alma, a alma de cada um, precisa ser despertada, em primeiro lugar, neste salmo, por nós mesmos. A gente precisa falar com a nossa alma. E é exatamente este o início do salmo, não é? Veja que ele se reporta a uma parte de si próprio. Isso é muito lindo e muito estruturador, viu? É importante que a gente diga isso, porque o crente não deve apenas ouvir o coração, ele deve também pregar para o próprio coração. Vocês podem dizer amém? Pregar para si mesmo, em primeiro lugar, porque se ele não pregar para si mesmo, se ele não der ouvido ao Evangelho, ele fica fora do Evangelho, e fora do Evangelho, ele não pode pregar o Evangelho. Então, é preciso que a gente tenha essa sensibilidade. Olha o que chegou a dizer lá no livro de Lamentações, o profeta Jeremias, no capítulo 3, do 21 ao 23, o que é que diz? Lamentações 3, 21 ao 23. Disso me recordarei no meu coração. Ele está se recordando no próprio coração. Por isso tenho esperança. A esperança vem exatamente quando isso é meditado no coração. Olha o que é que ele está meditando. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. 23. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então ele vai buscar na palavra de Deus aquilo que pode lhe dar esperança, pode fortalecer a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, por que não falar a palavra de Deus para a gente mesmo, uma vez que a fé, ela é alimentada pela palavra de Deus? Então, no Salmo, isso fica bem claro, desse cuidado aqui inicial do salmista. Então, depois, aí ele passa para essa expressão: e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Ele quer a integralidade do seu ser, bendizendo a Deus. Então veja que ele mais uma vez se reporta a ele mesmo, como uma oferta de gratidão. É aquilo que Paulo chegou a dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Então, a gente não pode entrar na forma do mundo e achar que dentro dessa forma perversa, distorcida, a gente pode agradar a Deus. Não, ele consagra tudo aqui, e não um louvor de lábios apenas. Ele não quer esse louvor apenas de lábios, ele diz é tudo, mas ele quer um louvor de todo o seu ser. Olha, quando o próprio adorador está lapidando sua própria vida nessa perspectiva de adoração, isso significa vigilância, cuidado, enquadramento, obediência, submissão, atenção, observação à palavra de Deus. Isso é uma demonstração que o Espírito de Deus está em nós, porque foi isto prometido a Ezequiel. Disse
que ele, quando prometeu o Espírito, ele disse, para que a gente possa observar todos os seus mandamentos. Então a gente fica atento a partir desse enchimento do próprio Deus. E aí ele, aqui, que quer esse louvor inteiro, aqui vem mente, afeições, vontade, memória, consciência, tudo isso aqui está ativo no processo vivo, no movimento do adorador, na perspectiva de se oferecer a Deus, e esse oferecimento a Deus é a oferta da gente mesmo no altar do Senhor, e isto é quando nós estamos atingindo o papel para o qual fomos criados, para o louvor e glória de Deus. Diga amém. Então veja que cuidado, não é? Convocando sua alma, rendendo-se por inteiro e oferecendo a Deus o seu culto. É como um instrumento, cadê o Davi? Um instrumento desafinado, vai servir na orquestra, não tem que afinar. Então ele aqui está afinando o instrumento para produzir louvor a Deus, música a Deus. Glória a Jesus. É assim que o salmo vai se desenrolando. Depois ele vem com a terceira parte, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Olha o que o salmista está dizendo mais uma vez para si mesmo, dizendo, minha alma, você não pode ter esse direito de se esquecer. Quantas vezes nós nos fragilizamos na fé, porque não há gratidão, a gente não faz este convite a nós mesmos, dizendo, olha, dá um balanço na gente, desperta tu que dormes. Então é preciso a gente acordar a nossa própria alma, para não se esquecer, porque vejamos o que está em Deuteronômio, capítulo 8, versos 11 ao 14, vejam que ele vai buscar aquela referência lá de trás e traz para a sua própria alma, aqui nessa tradução, e passando o Senhor, aliás, Deuteronômio, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e te aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser multiplicado tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então vejam que esse cuidado está na palavra de Deus, para que a gente não se esqueça em momento algum, em nenhum dia da semana, em nenhuma semana do mês, em nenhum mês do ano, em nenhum ano da nossa vida. É preciso que a gente sempre se dê conta de que o pão nosso de cada dia vem das mãos do Senhor. Isso põe a gente numa posição de dependência salutar. Isso enobrece a vida da gente. Isso faz com que a gente fique do tamanho que é, para que a gente então sirva a Deus, como somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E que nesse vaso de barro esteja o tesouro do Senhor. Por isso ele diz, viremos para Ele,
e faremos nele morada. Olha o privilégio, vaso de barro, cheio do tesouro do Senhor. Tem que tomar cuidado, vigiar e orar para não cair, por causa da soberba, porque quando ele abastece, ele diz, ó, você vai farto, cheios, confortáveis, alimentados, você vai ser tentado a pensar que você é o cara, a pensar que você se banca, e ele olha e diz, eu estou patrocinando você, sem mim você não pode absolutamente nada, então vigie, tome cuidado para você não se esquecer dessa verdade. Imaginem todos os cristãos carregando essa consciência deste salmo. Olha a simplicidade, olha a beleza da simplicidade, olha a união, olha a ligação, olha a dependência, olha o respeito, olha a consideração para com o outro, olha o quanto essa corrente se torna forte, porque ela é tão forte quanto o seu elo. Então, precisamos de um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, entenderam bem? Porque a gente não pode quebrar essa corrente como adoradores do Senhor, porque somos nesta condição procurados pelos olhos do Senhor. Ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram assim como descreve este salmo. Amém? Então, queridos, aí ele entra aqui, olha que lindo, não é? Depois que ele descreve esse alerta para não se esquecer, então o salmista começa a enumerar os benefícios. A partir daí, aí ele fala em tantas coisas. Primeira coisa, o primeiro benefício, Deus perdoa. É a primeira coisa que aparece, é Ele que perdoa. Veja que começa por aí, porque se a pessoa não foi perdoada, ela ainda não conhece a Deus, ela ainda está distante, está separada. O pecado faz separação entre nós e Deus, então no pecado ninguém mergulha na presença de Deus. Então a primeira coisa, o primeiro benefício, porque o maior problema do homem é o pecado, e a maior bênção é o perdão dos pecados, diga amém. A gente, para todo esse movimento como filhos de Deus neste mundo, a primeira consciência é que o nosso pecado foi perdoado. Por isso, Efésios 1 e 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, diga amém. Então a primeira coisa está aí, olha, a remissão das ofensas, do pecado. Como que isso foi possível? Segundo as riquezas da sua graça. A graça se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Que bom que chegou a mim, chegou a você, chegou a nós. Que maravilha. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando o pecado é perdoado e nós somos purificados de toda injustiça, nos tornamos o quê? Santos nele. Quantas vezes vocês já viram alguém dizer, eu não sou santo, eu não sou santo? Eu quero te dizer que só vai entrar nos céus os santos. Bem-aventurados os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Se você não for purificado, perdoado pelo sangue de Jesus, fique certo, não adianta alguém dizer, Deus coloque em um bom lugar. Meu filho, esse lugar está proposto a você. Coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida para que vivas.
É você que precisa escolher. Sou eu, somos nós. Ele propõe salvação a todos os homens. Vinde a mim, todos cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Problema deles, não é? Sim ou não? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, portanto, perdoados, purificados, santificados, nomes escritos no livro da vida. Então, perdão em primeiro lugar, depois ele perdoa, depois ele sara. Olha que lindo, ele restaura a vida ferida e quebrada da pessoa. Em terceiro lugar, ele redime da cova. Redime da cova. Olha que música maravilhosa. Perdoados, sarados, redimidos da cova. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele veio e nos ressuscitou, gente. Então nós estávamos na cova. Então essa cova aqui evoca ruína, morte, colapso, desespero, perca dos sonhos, e ele vem e resgata isso. Ele não apenas melhora uma situação para a gente, mas ele tira o homem de onde ele estava, de um lugar terrível. Vocês lembram do Salmo 40? O que aqui diz, 40, verso 2, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, crerão, confiarão no Senhor. Oh, que maravilha, irmãos! Então esse salmo está descrevendo a realidade de um adorador, que criteriosamente se rende a esta posição para a qual ele foi feito, ser adorador do Senhor. Então, é algo extremamente maravilhoso. Em quarto lugar, ele diz aqui, Deus coroa a gente de bondade e de misericórdia. Quando chega essa bondade, essa misericórdia, é o meu merecimento. Não, meu filho, essa bondade, essa coroa aqui, é a graça de Deus, é o favor de Deus, é aquilo que a gente não merecia. Aqui está a misericórdia, aqui está o amor. Vocês acham que aquele filho pródigo merecia aquela celebração, aquele novilho cevado, aquela festa, aquela música, aquelas bandas, aquela banda tocando? Ele merecia tudo aquilo? Ou o irmão olhou e disse, ele não merece nada, ele não é nem meu irmão, eu não aceito isso. Se a gente for olhar com esse olhar, a gente não merece. Mas o Pai é bom, o Pai é misericordioso, o Pai é amoroso, o Pai vem ao encontro, o Pai corre, abraça, beija, põe anel, restitui, restabelece. Ele restabeleceu a gente, e esse Pai está aqui hoje, e nós viemos adorá-lo. Oh, glória a Jesus, isso é bom demais, não é? Isso é algo que enriquece a gente. E como enriquece? Essa misericórdia, é o favor de Deus. Aí depois, olha, ele diz, Deus farta de bens. Que coisa, né? Ele supre a gente. A Bíblia diz que Ele dá mais do que o que pedimos e pensamos. Olha de onde a gente saiu, onde a gente está, caminhando para os céus, hoje mais perto do que nunca, mais perto do que ontem. A cidade preparada, Ele foi preparar, Ele está vindo, e a gente está nesse processo de aproximação, Ele farta a gente de bens. Olha, o resultado é maravilhoso. Deus reanima, fortalece o seu povo, e Ele diz, Ele vai buscar a figura da águia, a águia renovada, depois que passa pela queda de sua plumagem, nascem outras mais belas, para que ela tenha então vida para
força para voar alto. Ele diz que o Senhor, Ele farta a gente de bem e nos revigora, como Ele faz com a águia. Ele vai buscar essa figura exatamente para reanimar as forças da gente. Ele se apresenta como perdoador, restaurador, redentor, compassivo, sustentador da vida da gente. Então, a igreja precisa reaprender a contar bênçãos na ordem correta. Às vezes a gente quer as coisas, a gente chega como um pedinte, nunca como um adorador. A gente nunca convida a nossa própria alma, a gente está inclinado para as inclinações da nossa própria carne. Todo pensamento, toda inclinação da carne é morte, aí a gente vem nessa inclinação de morte e quer entrar na posição de adorador sem arrependimento, sem confissão, sem transformação de vida, aí bate com a cara na parede o tempo inteiro. Você nunca adentra o portal realmente proposto para os adoradores. Eles ficam sempre do lado de fora, nunca do lado de dentro. Então a gente precisa reaprender isso. Primeiro, perdão. Qual foi o seguinte? Depois, essa restauração, depois redenção, depois sustento, depois essa renovação da vida. A gente precisa seguir esses passos. Aí depois nós vamos passar aqui para uma outra parte do Salmo, entre os versos 6 e 14, a gente vai encontrar aqui o caráter misericordioso e justo de Deus, revelado na história para a gente. Então esse caráter aparece na letra desta música. A gente encontra essa riqueza grandiosa do Senhor. Olha, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Diga amém. Não existe um coração quebrantado que esteja longe do olhar de Deus. Coração quebrantado, ele está acolhido, porque o coração quebrantado, ele se humilha. Quando ele se humilha, Deus exalta. Diga amém, glória a Jesus. E como exalta? Isso é essencial para a vida da gente, é o suficiente, é algo extremamente confortador. Então essa primeira informação aqui que a música traz é que Deus, Ele faz justiça, Ele é o juiz de toda a terra, a primeira coisa. Então, o texto aqui diz, olha, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Interessante, viu, a gente conhecer os caminhos de Deus, ver os seus feitos, conhecer os seus caminhos. O caminho de Deus é o caminho santo, é o caminho da bondade, da justiça, da verdade, porque as pessoas querem os feitos de Deus, mas não querem saber o caminho que Ele toma para fazer isso. Muitas vezes a gente quer a bênção de Deus, mas não quer andar no caminho. Bem-aventurado é o homem que anda nos caminhos do Senhor. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. Então a gente precisa de fazer essa caminhada, porque é exatamente nesta caminhada que a gente vai enxergando os feitos do Senhor. E à medida que você caminha com Ele, e enxerga, e vê, e contempla os seus feitos, você vai receber entusiasmo cada vez maior, porque o Senhor é impressionante. Ele se revela ao seu povo. Então, quando a gente está no caminho e prossegue, meus queridos, aí a gente vai crescendo em fé.
Deus não é conhecido por apenas uma invenção religiosa. Não, isso muda de denominação para denominação, de religião para religião, mas Deus é conhecido pela sua própria revelação. Louvado seja Deus, porque Ele se revelou a gente. E é conhecendo a Deus que a gente vai caminhando. Jesus Cristo chama a gente para caminhar, seguindo os seus passos, ouvindo sua voz. E a palavra diz: olhai para mim todos os termos da terra. Então essa convocação à terra é para mim, é para você, é para todos nós caminharmos e olharmos verdadeiramente para Deus. Se a gente fizer isso, vai dar tudo certo. Olha o que está aqui em Êxodo 34, versos 6 ao 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Diga amém. Dá para confiar nesse Deus? Dá para se alegrar com Ele? Imagina, você está caminhando com o Deus que é compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Então, caminhar com esse Deus é a coisa mais preciosa que existe. É a caminhada mais feliz que a gente pode fazer. Com Ele, a gente vai passar pelo vale da sombra da morte sem medo, porque esse Deus, esta companhia maravilhosa, estará cuidando da gente. E aí, cai 1000 de um lado, 10.000 do outro, e Ele não deixa você ficar prostrado. Se o justo cair, Ele levanta, porque Ele é compassivo, misericordioso, fiel, presente, justo, todo-poderoso, e Ele vai cuidando da gente, zelando por nós. Se houver alguma ferida, alguma machucadura, Ele não vai deixar você abandonado. Se o seu coração estiver quebrantado, Ele, como bom pastor, Ele sai ao seu encontro e encontra você, e lá Ele olha os ferimentos e cura os ferimentos, e sabe perfeitamente a nossa estrutura. Ele pega, sabendo que a gente não pode sozinho, Ele põe a gente nos ombros e traz de volta ao seu aprisco. Diga glória a Deus. Quantas vezes a gente não caiu, hein? Quantas vezes não caímos? Alguém perguntou: Senhor, se alguém pecar contra mim, se alguém transgredir, se alguém cair em relação a mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo num dia? 7 vezes? O que é que ele disse? Até 70 vezes 7, oh glória a Deus. Se ele não tivesse vindo ao nosso encontro, muitas vezes, queridos, a nossa alma teria esfriado na caminhada, e a gente teria feito opções imediatas neste mundo, e largava a caminhada de fé. Mas a Bíblia diz que devemos combater o bom combate da fé. Foi isso que Paulo disse, que fez com todas as dificuldades que ele enfrentou, mas ele chegou até o fim e guardou a fé. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos ajude a guardar a fé, porque o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo, rico em benignidade. É isso que está dito aqui nessa parte do Salmo. E depois: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ah, meus queridos,
Sua disciplina tem propósito, sua misericórdia triunfa em relação ao pacto, à aliança que ele estabeleceu com a gente. Ele fez uma aliança com a gente, e a aliança é extremamente vantajosa para a gente, porque é somente a gente confiar, a gente crer, a gente abraçar a proposta de vida eterna que ele nos fez. Todo o investimento é dele, a partida foi dele, foi unilateral a sua vinda. Ele veio buscar e salvar gente perdida, morta, que não tinha nenhuma reação. A Bíblia diz: não havia ninguém que perguntasse por ele. Mesmo assim ele não desprezou a gente, ele veio. Nós estamos aqui agora. E essa consciência que aumenta o nosso desejo de adorá-lo, de admirá-lo, de nos aproximarmos dele. A aproximação dele é algo extremamente necessário e saudável. Entra na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Entra com ousadia, com direito, pelo sangue de Jesus, nessa presença gloriosa do Senhor. Então, olha o que diz aqui: não nos trata segundo os nossos pecados. Você já pensou se ele viesse tratar a gente segundo os nossos pecados? Nós já estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então ele veio oferecer perdão, acolhimento, salvação, ressurreição, nova chance. Ele veio e ele irradiou luz para a gente, para nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que nós estávamos nas regiões e sombras de morte, e a luz raiou. Então ele não nos tratou conforme a gente merecia, mas ele veio anunciar salvação para quem crer. Ele disse: quem não crê, não precisa mais fazer nada, já está condenado, já está morto, já está sentenciado, não há mais saída, só há ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus. Então, ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Isso está na música desse salmo. Então o salmista, ele exalta exatamente a Deus aqui. Não que merecemos, mas nós recebemos o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia. E aí ele vem e depois diz assim: quanto o céu se eleva acima da terra, quanto dista o oriente do ocidente. Olha que coisa preciosa. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O temem, não é para quem não temem, para quem não respeita, para quem não reverencia, é para quem respeita, para quem reverencia, para quem convida a própria alma, para quem se rende como um todo, para quem tem um culto integral. Aí ele vem e continua agora, na sequência, o próximo verso: quanto dista o oriente do ocidente, agora todos nós, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então o nosso pecado foi esquecido, afastado. Em outra expressão, ele lançou no mar, no fundo do mar. Ele faz questão de dizer: não me lembro mais dele. Ele faz questão de apagar os nossos pecados, e ele foi buscar essas referências. Assim como os céus estão acima da terra, aquilo que era nosso pecado foi
cancelado, apagado, não existe mais, fomos purificados. E aí ele vai buscar o Oriente e o Ocidente, e ele disse: como estão distantes, assim vocês agora estão livres dos vossos pecados e das vossas transgressões, pelo sangue de Jesus. Será se não dá para a gente glorificar no meio desta semana, vivendo esse clima que se vive nacionalmente, mas a igreja está firme, a igreja está firme, a nossa trilha está certa, o roteiro é Cristo. Meus irmãos, vamos aquecer o coração, vamos aquecer o peito, vamos renovar as forças. Há perdão para a gente. Oh, glória a Jesus. Não dá para ser frio, tem que ser quente. Diante dessa proposta ele diz: você não pode ser morno, sai dessa mornidão e dessa sonolência doentia. Você não faz nada, você não tem coragem de botar a mão no arado, você é um covarde. Tem muito covarde, não tem coragem de fazer nada para Deus, é cheio do eu, está afincado no outro centro. Ou você vem para o centro que é Jesus, ou você vai ficar no seu próprio centro, do seu próprio eu, e você vai morrer seco. Só encontrando o culpado. Onde ele chegar para fazer parte de qualquer coisa, ele vai encontrar culpados, porque ele só se enxerga, ele não enxerga o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, cada um, embora sendo muitos, somos um só corpo. Qual é a parte do corpo que você está odiando? Diga agora. Você sabe quem você está odiando. Você sabe quem você não perdoou. Você sabe quem você torce para cair, até para morrer. Você diz: a morte seria a solução. Eu quero ver o mal, eu quero ver o gemido. E aí diz que é membro do corpo de Cristo. Você já pensou essa mão cortando esse pé? Você já pensou esse olho aqui machucando o ouvido? Hein? E quem é você no corpo de Cristo? Ah, meus queridos, ou você se encaixa no verdadeiro batismo em Cristo, ou você é um leproso, e você está derramando lepra. Está forte? Esse salmo vem orientar a gente, porque o Deus compassivo e longânimo está aqui ainda hoje. Deixe o ímpio não permanecerá na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Por isso, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno dos seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Torne para Deus, Ele é grandioso em perdoar. O Deus compassivo está aqui esta noite. Talvez tenha gente aqui com um cartão de membro de mais de 30 anos precisando se converter. Dizer: eu quero Jesus, eu faço a opção por Jesus, eu me rendo a Jesus, eu quero ser membro do corpo de Cristo, eu quero fazer parte da igreja que vai subir, da igreja vencedora. Não é ter o rol de membros, está no rol de membros, é ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia diz lá: não entrará nada comum ou imundo ou que contamine, somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Mas vamos voltar. Deus afasta os nossos pecados. Agora veja, esse Deus, que é tudo isso, está recebendo adoração. Olha o que o Salmo diz: pois Ele conhece, aliás, como um pai se compadece de seus filhos, assim Ele se compadece da gente. Diga amém. Esse Pai maravilhoso se compadece, assim o Senhor se compadece dos que não o respeitam, dos que aborrecem o seu irmão. Hein? Se eu disser que conheço a Deus e aborreço meu irmão, eu sou mentiroso. E aí? Por isso o texto vem agora e diz que esse Pai, esse Deus que é Senhor de todas as coisas, que os céus dos céus não podem contê-lo, que a terra, o planeta Terra é apenas o estrado de seus pés, o tapetezinho de seus pés, Ele se compadece da gente de um modo tão profundo, mas Ele se compadece, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Por isso que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam esse temor. Os loucos dizem: eu vou ficar com meu cartão de membro, mentindo, enganando, odiando, oprimindo, falando mal, amaldiçoando. Vai entrar nos céus? Irmãos, adianta a gente viver vinculado a uma igreja e no final carregar uma Bíblia mofada lá, que ele lê de vez em quando com alguns interesses outros e nunca com uma prostração de alma, nunca convidou: minha alma, venha beber aqui, minha alma, venha comer, venha se alimentar. É levado flutuando pelo vento das emoções, das provocações, não segura a barra de si mesmo. Então não adianta, não adianta. Aí ele agora, olha que coisa maravilhosa, né? Como um pai se compadece. Aí depois, eu agora vou ter que avançar, agora vou só ler tópico aqui. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe que a gente é pó. Isso não torna o pecador desculpável, porque ele é pó, mas torna a sua compaixão ainda mais admirável, quando ele sabe que não é nada, e recebeu tudo, e que a graça de Deus, e o tesouro de Deus está dentro dele, apesar de ser vaso de barro. Aí a adoração aumenta, a gratidão aumenta, o temor aumenta, e o respeito ao próximo aumenta, e ele começa a se envolver num processo de obediência tão poderoso, que ele diz: não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Então ele sabe que a gente é pó. O crente amadurecido aprende a louvar não apenas pelos dons recebidos, mas pelo caráter de Deus. Como ele conheceu Deus, ele sabe: esse aqui é o meu tesouro, a pérola de grande valor. Aqui não há negociação, não há transigência em relação à sua palavra. Então, a fé infantil: Deus é bom porque me deu o que eu queria. Isso é muito pobre, meu filho. A fé amadurecida: Deus é bom porque Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele é paciente, Ele é fiel, Ele é longânimo, Ele fortalece o fraco. Então você tem uma fé fundamentada em Deus, independentemente que Ele faça, que Ele não faça. Mas tem tanta gente que canta aquele hinozinho fácil de cantar, né? Se ele fizer, era Deus; se ele não fizer, continua sendo Deus. Mas quando entra num processo qualquer, numa afronta qualquer, abre a boca de todo jeito, a fé desaparece, as emoções tomam conta e a pessoa cai, fraqueja.
devemos tomar cuidado, não. Senão a gente vai sair por aí feito uns verdadeiros bichos. E olha, poucos bichos, tem que ser daquele peçonhento, não é? Gente peçonhenta. É tanto que o inferno existe. É um bom lugar? Eu não me daria bem no inferno de jeito nenhum. Não tem, não me caberia. Oh, glória a Jesus! Só porque a graça veio e alcançou a gente, do contrário, estaríamos todos lá. Pecaram todos e ficaram distantes da glória de Deus, mas a glória veio, a glória está aqui. E ele veio como um pai se compadece de um filho. Olha que riqueza de detalhes. Ele vai buscar essa figura maravilhosa. Oh, glória a Jesus. Aí depois ele vem aqui, a brevidade do homem, a permanência da misericórdia de Deus. Ele diz, o homem, ele é como uma relva, a flor do campo, passa rapidamente. Eu vou pular tudo isso aqui, porque eu quero terminar no horário. E aí, não adianta, né? Ele vê essa transitoriedade. Mas olha o que diz, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Sobre quem? Sobre quem essa misericórdia vem? Os homens passam como uma flor da erva, a glória desse mundo. Meu filho, a minha glória é dinheiro, é fama, é poder, é posição política, é posição social, é posição eclesiástica. Meu filho, isso aí tudo vai passar, vai se tornar poeira daqui a pouco. Agora tem uma coisa, as misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Diga glória a Deus. Continue o verso seguinte: para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram de seus preceitos e os cumprem. Diga amém. É para estes. Mas não é para todos, é para todos, mas nem todos querem. Aqui é para quem quer, é para quem se submete, é para quem assume vida espiritual, é para quem se dá conta que precisa viver para Deus, é para quem entrega-se a Deus, não apenas um detalhe, mas as primícias, o próprio ser, a integridade, a alma, o corpo, o espírito, sejam conservados plenamente para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Não cabe outra coisa, não cabe outra coisa, absolutamente não. É sobre os que o temem. O salmo é consolador, mas não é permissivo. Entra todo mundo, não tem os liberais, do jeito que você vier, fica. Importante é amar, e amar significa prazer sexual na sua maioria, ou então inclinar os prazeres da carne. Aí, se tiver isso aí, tem tudo. Meu filho, você nunca conheceu o amor verdadeiro, que é sacrificial. Glória a Jesus. Quem conhece a si mesmo como pó, aprende a admirar ainda mais a misericórdia de Deus. Um grande pregador que fez essa pregação. Então, olha, depois, no finalmente, entre os versos 19 e 22, porque eu quero voar aqui, o que é que a gente vê aqui? Nos céus estabeleceu o seu trono. Glória a Jesus. Nos céus estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. É esse que é o nosso Pai, que trata a gente como filho. É Ele, esse Deus
depois de falar a alma, depois de falar dos benefícios, da história, da fragilidade humana e da misericórdia eterna, ele termina aqui no governo soberano. O Salmo começa a apontar para ele, o soberano. Depois que mostra todo aquele caminhar que a gente já fez, aí fala do trono, o trono de autoridade, de estabilidade, de majestade. O governo absoluto está com ele. Então ele está com a gente agora, sendo glorificado e exaltado aqui nesta música do Salmo. E o Salmo termina, sabe como? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. A mesma expressão lá do início é a do fim. E quando ele convoca todos para adorar a Deus, agora ele vem neste salmo aqui, olha o que ele diz aqui, chamando todo mundo para adoração, verso 19 ao 22, nos céus estabeleceu o seu trono e o Senhor, o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e obedeceis a sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele começou convocando a alma e agora todos que têm fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, céus e terra, louvem ao Senhor. O Salmo caminha nesse crescimento, nessa projeção, para essa glória, rumo à glória celestial, enquanto ele consagra a sua alma, convida a sua alma minha, confia em Deus, ainda o louvarei, porque estás abatida, ó minha alma, e porque tu te perturba dentro de mim, espera em Deus. Outro salmo leva tudo isso a dizer ao nosso coração, e projeta a gente, agora aquela vozinha lá do coral, Davi, você que é maestro, começa a treinar a vozinha aqui, experimentar, dar o tom, a melodia, se ela se encaixa, em que lugar ela se encaixa, e daí a pouco aquela voz vem para o meio do coral, não é isso? E aí ela faz parte agora do coral, o coro celestial. Então o adorador começou lá, no seu coração, convocando sua alma, e agora ele finaliza, convidando anjos, arcanjos, querubins, serafins, exércitos celestiais, todo céu e terra para louvar a Deus. E o salmo final, 150, diz: e tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Vamos continuar a nossa jornada agora como verdadeiros adoradores do Senhor. Então nós teríamos muita coisa aqui prática a aplicar para a gente. O crente deve aprender a pastorear a sua própria alma, primeira coisa. O esquecimento espiritual é um grande inimigo da gratidão. Segunda coisa. Terceira, o maior benefício de Deus é o perdão. Se você não foi perdoado, nem entra na presença dele, não goza nada, absolutamente. A visão correta de Deus produz equilíbrio espiritual. Quando você olha para a história, vê tudo que ele fez, que ele faz e que ele fez na sua própria vida, então quem ele é, o que fez e o que faz e o que está fazendo na sua vida, isso aumenta substancialmente a sua concreção de vida de adorador. A fragilidade humana não deve gerar desespero, mas humildade. Quando você se vê como pó, aí é que você é forte. Amém? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus queridos, amados irmãos que acompanham o canal da Igreja Assembleia de Deus Harmonia. Esperamos que essa palavra tenha abençoado a sua vida
a sua família e fortalecendo a sua fé em Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para continuar recebendo os próximos conteúdos. Deixe também o seu comentário. Para nós é uma grande alegria poder ouvi-lo.